Meus amados irmãos, convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 5. Nos diz a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação, do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Oramos, irmãos. Eterno Deus, Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Nesse momento, Santo Deus, dá-nos o direito de podermos compreender a Tua palavra. Precisamos praticar, Santo Deus. Então nos ensina, ó Pai, a vivermos de acordo à Tua vontade. E só o Senhor pode abrir os nossos corações e plantar a Tua palavra. Nos ensina a sermos submissos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a fé que transforma vidas. Eu louvo a Deus por isso. A fé que transforma vidas. No propósito de expandir seu Evangelho entre as nações, o Senhor Jesus escolheu e chamou de uma forma especial o apóstolo Paulo para a obra missionária que tinha separado para ele. Atos 9:15, onde nos diz a palavra de Deus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo pregou o Evangelho ao seu próprio povo, os judeus, e especialmente aos gentios. Meus amados irmãos, em sua segunda viagem missionária, Paulo, junto com Silas e Timóteo, levaram o Evangelho para a cidade de Tessalônica. Em Atos, capítulo 17, versículo de 1 a 9, encontramos o relato sobre a evangelização em Tessalônica, com a pregação dos missionários. Alguns judeus creram e também muitos gentios aceitaram o Evangelho.
É esse evangelho, irmãos, que pregamos. O evangelho da palavra de Deus. O evangelho de Jesus Cristo. Esse que transforma vidas. Meus amados irmãos, a origem da fé em Deus não depende do homem. Olha que coisa maravilhosa. Você pega o verso 4 ao verso 5 e você vê a palavra de Deus. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo, irmãos, e Silas e Timóteo não chegaram a Tessalônica por acaso, mas conforme o propósito de Deus, a vontade de Deus, para que o evangelho fosse pregado ali, para salvar vidas. Ainda no início, irmãos, da sua segunda viagem missionária, Paulo recebeu do Senhor uma visão mostrando-lhe que ele deveria pregar o evangelho na província da Macedônia, onde estava localizada a cidade de Tessalônica. E aí você vê isso em Atos 16, de 6 a 10. Ele queria ir, irmãos, para um outro lugar, e foi impedido pelo próprio Deus. E Deus disse: não, volta. Meus amados irmãos, isso indica que Deus tinha os seus escolhidos naquela cidade, os quais precisavam ouvir o evangelho para receberem a fé e se converterem a Deus. A fé não é nossa, a fé não é do homem, é um dom de Deus. É essa fé que transforma o nosso coração. Mas isso, irmãos, não depende de nós, não depende do nosso querer ou da nossa vontade. Paulo e seus colegas foram os instrumentos usados por Deus para pregar em Tessalônica. Pela pregação deles, aqueles irmãos conheceram a fé em Cristo e foram salvos. Porque o motivo de estarmos aqui é a palavra de Deus. O motivo de pregarmos o evangelho é a salvação de Deus. Salvação essa que não pode ser dada pelo homem, mas exclusivamente por Deus. E Ele sabe quem são os seus eleitos. Ele sabe quem é o seu povo. Observe o que Paulo menciona em sua ação de graças sobre o trabalho dele e seus colegas em Tessalônica e sobre a origem da fé daqueles irmãos. E ele nos mostrou isso no verso 4 a 5. Porque ele vê o poder de Deus, a ação de Deus, não a ação de homens, reconhecendo, irmãos amados, de Deus, a vossa eleição, da parte de Deus, da vontade de Deus. Paulo, irmãos, afirma que os irmãos tessalonicenses são escolhidos e amados de Deus e os relembra como o evangelho chegou até eles. Paulo relaciona a eleição dos tessalonicenses com a mensagem como eles receberam a fé pela pregação do evangelho. É esse evangelho que salva. É a palavra de Deus que precisamos pregar. Quando Jesus disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho, Ele não estava mandando os pastores fazer isso. Ele não estava mandando os presbíteros fazer isso.
nem os diáconos. Mas ele estava mandando toda a igreja, todo o Filho de Deus, pregar o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é as boas novas que desceu do céu. Essa é a fé que transforma as vidas. Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, e nós somos os instrumentos. Imagine, dificilmente as pessoas aí aceitam a palavra de Deus quando pregamos. Mas quando erramos, o cochicho corre mais rápido do que um relâmpago. Quando erramos, veja como a coisa é rápida, o assunto é interessante. Aí eles nos vê como um santo que não pode cair, que não pode pecar. Mas quando pregamos, eles não aceitam. Então o Senhor nos chamou para viver esse Evangelho, para sermos esse exemplo. Essas palavras do apóstolo nos revelam uma verdade importante sobre a origem da fé. A fé não é nossa, irmãos, é um dom de Deus. O texto que foi lido aqui, na parte devocional, de Efésios 2, Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Ele nos reviveu, Ele abriu e nos deu um novo coração. Então, aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, receberão do próprio Deus, por meio da pregação do Evangelho, a verdadeira fé. Loucura para as pessoas que estão aí fora, mas um dom de Deus. Meus amados irmãos, essa verdade não é ensinada em vários outros lugares, mas na Bíblia esta verdade é ensinada. Ao que Deus escolheu, Ele dá a fé o suficiente para que ele possa ser um filho de Deus, para que ele possa viver como filho de Deus. E essa transformação, ela não é nossa. Por mais que o homem queira, é algo de Deus, irmãos. Você vê isso em Atos 13, 48, Romanos 8, 30. Atos 13, 48 nos diz: os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Só creram na palavra de Deus aqueles que tinham já destinado, aqueles que Deus já tinha dado a sua fé. Você chega em Romanos capítulo 8, versículo 30, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. A fé é um dom de Deus. Essa fé é dada pela fiel pregação do Evangelho, mediante a obra do Espírito Santo. Se não houver a obra do Espírito Santo, não há transformação, não há vida. Então, ser cristão não é simplesmente dizer: a partir de hoje eu decidi a ser crente. Não tem nada a ver, irmãos. Ser cristão tem ação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, abrindo o nosso coração e nos dando o discernimento da palavra de Deus. E isso é dom de Deus. Quando você olha, quando você lê em Atos, capítulo 16, verso 14, você vê algo maravilhoso, e aí você entende que o homem nada pode fazer, mas Deus pode.
A palavra de Deus nos diz lá em Atos 16:14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, que Paulo pregava. Mas antes ela não era convertida, apenas servia aos apóstolos. Foi necessário uma ação de Deus para abrir o coração de Lídia, para que ela pudesse entender e se converter ao Evangelho. Já Romanos 10:17 nos diz, irmãos, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sem essa palavra nós não somos nada, irmãos. Essa palavra, ela tem o poder de transformar vidas. Ela tem o poder, irmãos, de nos ensinar. Ela está preparada para ensinar, para divertir. Então Deus realizou essa obra maravilhosa em Tessalônica. Deus chamou os seus escolhidos daquela cidade pela pregação de Paulo e seus colegas. Pelo poder do Espírito, Ele abriu o coração dos seus escolhidos. Aquele lugar lhe deu a fé salvadora. E essa operação, irmãos, foi feita na vida de vocês. Por isso vocês estão aqui. Porque vocês creem no Evangelho que transforma. No Evangelho que revolucionou a tua vida. Paulo, irmãos, não tem dúvida da eleição dos Tessalonicenses, pois ele sabia que fora enviado para lá pelo próprio Cristo, e também sabe como o Evangelho chegou até eles. E essa história nós conhecemos, irmãos. Sabemos também como o Evangelho chegou até nós. Imagine, qual é a nossa preocupação hoje com esse Evangelho? Na maioria das vezes, nenhuma. Eu não tenho mais me preocupado de pregar este Evangelho, de dar o testemunho deste Evangelho. E aí Paulo, ele encontra motivo para dar graças a Deus, irmãos. Por isso ele dá graças. Ele sabia que Deus operou poderosamente na vida daqueles irmãos, através do trabalho dele e de seus colegas. Eles pregaram o Evangelho não apenas em palavras, mas em poder no Espírito Santo. Sem ação do Espírito Santo, irmãos, não podemos fazer nada. Há tantos e tantos trabalhos, irmãos, que não passa do teto. Não há ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo acontece quando reconhecemos a nossa incapacidade, quando percebemos que não poderíamos fazer, e Deus fez, e Deus realizou. Os grandes frutos da fé em Deus, está no verso 13, irmãos. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a fé que Deus dá não é uma fé morta, mas uma fé viva que nos leva a ser cristãos ativos. Cristão ativo é aquele que entende que precisa da palavra de Deus
assim como precisa da alimentação todos os dias. Há uma escassez dentro da igreja de fome. De fome, irmãos. De fome. Olha uma cena e veja uma daquelas crianças agora, lá na África. Onde você vê, de tão magro, aquela criança ao outro lado. Assim estamos querendo viver. Longe do Evangelho. Longe da palavra de Deus. A maioria das vezes viemos para a igreja, irmãos, pelo cargo de consciência. Está pesando aí. Irmãos, Paulo sentia uma alegria, um prazer. Ele sentia um poder de Deus. E precisamos sentir este poder, irmãos. O poder de ter a alegria de se regozijar com a palavra de Deus. Cristãos ativos. Vimos isso claramente na vida dos nossos irmãos em Tessalonicenses. Eles receberam a fé de Deus pela pregação do Evangelho. Eles abraçaram a fé cristã e sua vida foram transformadas. Esse é o preço do Evangelho, do cristianismo, irmãos. Ser luz. Ah, Deus, como é difícil. Ser sal. Pela obra do Espírito Santo em suas vidas, eles se tornaram cristãos produtivos. Produtivos, irmãos. Gastamos tanto tempo com coisas pequenas, mas nunca tivemos um tempinho para lermos a Bíblia, aonde um livro tem apenas uma página. Conhece esse livro? E existe? Certa vez, estava um grupo de crentes, louvando e glorificando o nome do Senhor. E chegou um católico e disse: a parte na Bíblia que eu mais gosto é a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os crentes disseram: onde tem isso? Qual é o livro? Você lê essa história aonde? Que história linda! Está na palavra de Deus. Está em Daniel. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia para trazer de volta essa energia. A energia de ser diferente, de não nos conformar com este mundo, com este século. Irmãos, o pecado está nos invadindo, nos engolindo. E precisamos viver esta fé salvadora e nos regozijar, que é a única esperança, irmãos. Os frutos de sua fé tornaram-se evidentes em suas vidas. Paulo dá graças a Deus por isso. Também porque Paulo sabia o preço que é uma vida. O preço que vale uma vida. Estamos cansados de orar, de pedir a Deus, aonde não deveríamos nos cansar, porque a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Paulo apresenta aqui 3 virtudes fundamentais na vida de todo crente verdadeiro: fé, amor e esperança. Eu preciso ter esperança. Nenhuma nova vida, nenhum evangelho cristocêntrico e nenhuma fé salvadora. Essas 3 virtudes são derramadas em nossos corações pelo Espírito Santo e dão um novo sentido à nossa vida. Onde havia incredulidade, agora há uma fé viva em Deus, em Cristo. Onde havia ódio, agora reina o amor de Deus.
Onde havia desespero, agora domina a esperança no Deus que salva. Os Tessalonicenses, irmãos, reivindicaram essas 3 características em sua vida prática, dia a dia. E possamos trazer ela para nós. A fé salvadora, o amor e a esperança. Eu creio, irmãos, que Deus está aqui. Ele está pronto a nos abençoar. Eu quero concluir dizendo: a esperança do crente não está na estabilidade de suas riquezas, ou em homem algum, mas em Cristo somente. Ele sabia que pertencer a Cristo, corpo e alma, e que o Senhor está com ele todos os dias. Ele vive acordando com alegria o retorno glorioso de Cristo. Ele não vive apegado às coisas do mundo, mas na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Cristo, irmãos, é a nossa esperança. Ele tem um futuro glorioso para nós. Regozijemos-se na esperança e graças a Deus por sua salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. No nome do Senhor Jesus.